Tá aí um pouquinho além, tá? É que realmente eu quero saber a sua opinião. Eu acho que a gente vai acabar concordando, mas eu quero saber a sua opinião. Eu falei isso daqui uma vez no podcast do Fermento e, cara, foi um burburinho gigantesco, porque eu acho que, não sei, não se falava muito sobre isso e tal, não sei o que aconteceu. E a galera tirou conclusões totalmente equivocadas do que eu falei. E acho que você acabou de explicar o porquê que eles tiraram conclusões equivocadas. Porque eles acharam que eu falar que a pessoa não tem culpa significa que a gente tem que... Então, beleza, não precisa, de certa forma, tratar aquela pessoa. Não, então se ele não tem culpa, vamos deixar ele fazer o que ele quiser. E aí, Wesley, só é importante separar duas coisas. Uma coisa é nós não termos livre-arbítrio. E outra coisa é o fatalismo. A ideia de que nós não podemos modificar o curso da ação. Uhum. Mesmo que a pessoa, inclusive, não tenha culpa, não significa que as ações que eu realize na vida dela, as minhas intervenções, não vão afetar o comportamento dela. Isso. Se eu posso criar uma intervenção que afete e modifique o curso da ação dela, eu devo fazer. Exatamente. Tá. A pessoa que, partindo para um segundo exemplo, a pessoa que tem um dano, porque ela, quando era pequena, ela caiu de uma árvore e aí ela teve um problema no córtex pré-frontal, esse córtex pré-frontal ficou danificado, ela sofreu estresse na infância porque morava numa casa que os pais usavam droga, ela foi negligenciada, portanto o cérebro dela, de uma maneira geral, se desenvolveu de forma totalmente desadaptativa e na idade adulta ela cometeu um assassinato. Considerando as regiões do cérebro afetadas dessa pessoa, e considerando o que a gente sabe sobre essas regiões do cérebro, na minha opinião, seria o equivalente a você falar que a pessoa com diabetes tipo 1 tem culpa de ter diabetes tipo 1. Eu acho que essa pessoa não tem culpa da ação que ela cometeu, embora tenha sido uma puta de uma tragédia, que fique claro. Também Também acho que essa pessoa deveria receber um tratamento especializado e, dentro do possível, ser afastada da sociedade para não cometer isso de novo com outra pessoa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda? Concordo, idêntico. Tá. Sim. Agora vamos... E isso vai ficando mais polêmico. Vai, eu não sei se tu tem problema, cara. Eu não tenho problema em falar sobre isso. Nenhum. Então vamos lá. O cara cometeu estupro. Vamos deixar a coisa polêmica, então. Crime perverso, né? Muitas pessoas, na verdade, praticamente todo mundo olha isso com muito maus olhos por conta do impacto que aquilo tem no psicológico da vítima. Eu posso pegar algum caso em que o cara não teve culpa exatamente disso. Uhum. Mas falar que o cara não tem culpa cria uma má interpretação na cabeça das pessoas de que eu estou dizendo que pode fazer. Nós temos que aliviar o lombo do cara, sabe? Isso. E às vezes, sim, importante. As pessoas pensam que tem uma visão muito tosca de punição. De que, olha, o cara fez uma coisa errada. O que eu devo fazer? Devo reprimir. Cortar as bolas. Sabe? Exatamente. E assim, pode ser que funcione. Pode ser que, inclusive, seja melhor pra fazer. Mas tem que ver empiricamente. Uhum. Pode ser que essas intervenções causem coisas muito piores. Pode ser que não ajudem em nada. Uhum. Mas a grande questão é que essa mera visão do senso comum, que é vingativa, na verdade, é uma punição vingativa, quando a gente avalia eticamente, parece que nós não temos boas razões para sustentá-la. O que eu devo fazer eu tenho que fazer o que deve ser feito para impedir com que isso aconteça. Uhum. Concordo. Mas muitas vezes pode ser que o que eu devo fazer com esse cara seja, na verdade, uma intervenção que não vai simplesmente puni-lo de forma a causar dor e etc. Pode ser que, por exemplo, eu tenha que ressocializar. Uhum. E aí pega mal, né? Porque você fala, olha, o cara fez uma coisa muito ruim e eu tô sendo leve com o que ele fez. Mas, na verdade, a grande questão é a intenção por detrás. Isso. A merda que eu tô fazendo está impedindo que esse cara faça de novo? Se sim, é o que tem que ser feito. Uhum. E aí isso vai desde o cara ser internado numa clínica psiquiatra até essa ressocialização.
Porque Exatamente. o fato do estupro ele também é um gradiente, né? Provavelmente Aham. tem uns caras mais graves e uns caras que eventualmente vão responder melhor. Eu concordo tudo com você, cara. Concordo Estamos com você. cancelados, então. Agora, nessa vamos, tamo junto. problema. Tamo junto. Assim, eu tô ignorando que a gente tá num podcast, eu tô aproveitando que eu tô com um filósofo que manja pra caramba pra falar sobre livre-arbítrio, que é uma coisa que eu adoro. E aí, se o pessoal quiser cancelar, aí foda-se. Se quiserem aprender o assunto, também fiquem à vontade pra participar. Eu concordo com você, cara. Concordo com você. Concordo que a galera entende errado quando a gente fala o sujeito não estava em condições psiquiátricas de conseguir ter noção do que ele estava fazendo. Concordo também com você. E, portanto, pode ter ali, pode gerar diferentes necessidades de intervenção. E concordo também que a galera escuta isso e fala, olha lá, os caras passam um pano para estupro. Não é isso que a gente está fazendo. É um nível de interpretação tão baixo que não dá nem para discutir daí, entendeu? Tá, vamos pro próximo nível. O cara vai avançando os níveis. Um casal de namorado tá na festa de relacionamento deles e o sujeito, o cara bebeu bastante e a gente sabe que o álcool tem como atividade a inibição do córtex pré-frontal, a mesma região que estava danificada no cara que fez o assassinato no exemplo anterior. Só que o álcool, ele não destrói a região como uma queda de uma árvore ou um derrame faz. O álcool, ele atenua, não é nem inibe, ele atenua a atividade da região, fazendo com que a pessoa fique um pouco mais impulsiva, mais agressiva e tudo mais. Nesse dia, esse cara, sei lá, velho, bateu na mulher, ou bateu num amigo, ou fez alguma cagada e roubou, sei lá, qualquer tipo de transgressão. Primeiro, você acha que esse cara é culpado? E segundo, esse cara revelou quem ele é? Ou ele não é aquilo porque estava com uma substância à luz da filosofia? Cara, isso é mais cinzento. Eu sei. Exatamente. É uma área mais difícil. Eu nem sei se tem resposta, cara. Na verdade, assim, o que acontece? Porque aí a gente poderia falar talvez da decisão dele de beber, né? Sim. Entendeu? E não só o fato de ter agredido alguém, mas da decisão dele de se passar na bebida, não sei. É difícil, eu entendo. Uhum. Talvez nem tenha o que dizer. Eu não tenho posição em relação a isso. Mas, independente desse ponto, é só importante frisar que a culpa não é condição necessária para julgar aquilo como sendo certo ou errado. Uhum. Dito isso, cara, a grande dificuldade que você tem nesse caso está relacionado também com o que nós chamamos de identidade pessoal. Quem que é você? Porque perpassa também por questões de personalidade que, quando o cara ingere álcool, talvez ele tenha retirado certos freios. Só que esses freios também fazem parte dele, assim, de certa medida. Ele também é essa pessoa com esses freios cognitivos. E de tal forma que simplesmente colocar os impulsos à mesa talvez já não seja mais aquela pessoa. Sendo que aquela pessoa, em contextos comuns, ela tem aqueles freios. Entendi. Porque a gente tem que considerar só que quando a pessoa faz aquilo sem pensar ou faz aquilo de forma impulsiva, que ela vai manifestar quem ela é. Mas isso é questionável. Eu concordo. É que daí você acaba... Então, tipo, você tá dizendo que quem fala isso, basicamente, então, na maior parte do tempo, ela não é ela. Exatamente. Não, é meio estranho, né? Para quase todos os casos, ela não é ela. Exato. Concordo. Tá, agora mais uma pergunta tranquila aqui, cara. Existe livre-arbítrio? Eu já tenho minha posição, cara. Muito bem estabelecida. Qual que é o foda em relação ao livre-arbítrio? É uma discussão que eu penso que ela saturou um pouco. Porque em filosofia, as posições contrárias ao livre-arbítrio, puxadas por determinismo, e as visões compatibilistas, que vão pensar que há um espaço para o livre-arbítrio, geralmente elas vão partir de conceitos diferentes. A ideia... E aí vai depender de cada coisa. Se a gente traçar como sendo livre simplesmente
haver possibilidade, haver a sensação de que eu posso tomar uma decisão e controlar essas minhas funções e controlar essa minha ação pelas funções cognitivas, pelas funções executivas, basicamente essa sensação subjetiva seria suficiente para falar que eu tenho algum tipo de livre-arbítrio, né? Só que você percebe que esse conceito ele tá muito frouxo, porque aí de fato não seria tão difícil você concluir que tem livre-arbítrio a partir dessa visão. Eu quero pegar essa água aí. Eu peguei a água, exatamente. Eu tô partindo de uma certa concepção que é ampla o suficiente para englobar a ideia de livre-arbítrio. Aí eu acho que sim, você pode concluir se você só tem essa noção. Mas agora, se eu começo a restringir essa coisa e começo a falar que, olha, não, na verdade, assim, para você ser livre, você depende de ter controle sobre uma vasta gama de coisas que influenciam o seu comportamento, né? Como, por exemplo, processos de neurotransmissores que fazem com que você queira, por exemplo, desejar água e etc. Caso que você tenha um conceito que necessite desse controle, a coisa fica mais difícil de você conseguir concluir que você tem livre-arbítrio, você acaba dizendo que as coisas são determinadas, né? Que eu não tenho livre-arbítrio. Então, depende do conceito. É isso. Mas assim. Na sua opinião geral, assim? Na minha opinião geral, por muito tempo eu pendi para a ideia de que nós não temos livre-arbítrio, mas eu percebia que isso trazia confusões verbais. Por isso, agora eu falo que, olha, apresenta para mim o conceito que eu falo se a gente tem ou não tem. Tá. Sabe? Eu não sei o conceito, assim, cara. Eu olhando para a neurociência, eu não consigo encontrar no cérebro espaço para livre-arbítrio. Sim, sim. Eu não sei aonde que tá no cérebro a vontade. Eu sempre falo assim, cara, se você quiser me mostrar que existe livre-arbítrio, me mostre um neurônio que dispara um potencial de ação sem a influência de um outro neurônio, que foi influenciado por um outro neurônio, que foi influenciado por um outro neurônio, que foi influenciado por hormônios, que foi influenciado por uma neuroplasticidade, que foi influenciado pelo ambiente. Eu não consigo encontrar aonde está o homúnculo cerebral, que é um homenzinho escondido nos nossos neurônios, que controlam as nossas vontades e a gente consegue ligar ele e desligar quando quer. E mesmo que tenha esse homúnculo é você, que já seria um outro problema também. Né? Pois é. Então eu não consigo encontrar, assim, fora os troços. Aí que tá, Eslen. E esse é o grande problema dessa discussão. Por isso que eu digo que ela saturou. Porque o cara que defende o compatibilismo, ele vai poder concordar contigo. Ele não vai querer defender que existe esse homúnculo. Ele só vai ter um conceito muito frouxo de livre-arbítrio. E falar, olha, não, na verdade, assim, essa sensação subjetiva já é suficiente. Olha, eu levanto aqui o copo e eu uso isso para diferenciar, por exemplo, em casos de epilepsia. Que eu não tive controle nenhum. Então eu falo, olha, esse caso tem livre-arbítrio, esse caso mas daí, livre. Mas, cara, pra Entendeu? Mim, o cara... Puta, mas daí é foda, velho. Sim. Eu concordo, Aí é complicado, então eu vou decidir só quando me convém. Entende? Eu entendo. Eu entendo esse tipo de argumento, mas... Sem falar assim, a gente tem uma cacetada de estudos em neurociências mostrando que coisas minúsculas que a gente jamais iria imaginar influenciam no nosso comportamento sem a gente perceber. Por exemplo, tem estudos mostrando que se você botar um rosto em cima de uma lixeira no banheiro, a galera puxa mais descarga e bota mais papel no lixo. Aí quando você pergunta para eles o porquê, eles não sabem relatar. É porque estavam sendo observados. Tem um estudo famoso na PNAS com juízes, mostrando que os juízes, não sei se você conhece esse, eles analisaram 4.000 julgamentos na corte americana e eles viram em relação com o calor, né? Não, eles viram que os juízes davam penas muito mais agressivas quanto mais longe eles estavam da última refeição. Da última refeição. E era bizarro, tipo, refeição, as penas melhoravam, ficavam mais brandas. Começou a ficar com fome, eles ficavam mais agressivos. Quando você vai ver a funcionalidade do cérebro, a região que é metabolicamente mais custosa é o córtex pré-frontal, que é onde mora a empatia. Será que esses juízes, aí é uma hipótese, será que esses juízes, por ter uma redução do metabolismo do córtex pré-frontal, por conta de ter uma redução de glicose no sangue, eles estavam ficando mais agressivos pelo cérebro ter mais dificuldade de processar empatia? Pode ser. Ou porque fome aumenta cortisol? Pode ser. Então existe uma série, cara. Por exemplo, se você pegar uma pessoa, tem vários estudos mostrando isso, e um americano, você coloca ele numa sala e você deixa um odor com cheiro ruim, eles tendem a ter opiniões mais conservadoras sobre casamento gay.
Se você pega uma pessoa e coloca para ela mascar uma coisa nojenta, ela tende a emitir opiniões moralmente nojentas. Ela fica moralmente mais nojenta. Então tem muita sabe, tem muita coisinha. Quando a galera, exemplo bobo da galera compatibilista. Ah, não, mas eu quero escolher essa fruta mais madura aqui, porque eu tenho livre-arbítrio. Cara, talvez você nasceu e teve influências diferentes desde quando você não era você, via epigenéticas e tudo mais, que permitiu com que os seus receptores olfativos no nariz consigam sentir melhor um cheiro de uma planta, de uma fruta madura. Será que foi você que escolheu? Será que se não tivesse esses receptores você ia escolher igual? Então eu tenho sérios problemas com o conceito de livre-arbítrio e a galera normalmente fala, então vou fazer tudo que cada um faz o que quer, então eu vou matar todo mundo e você ir atirando na rua. Pelo contrário, tem estudos mostrando que se você pega uma pessoa... Normalmente eles dividem em 3 grupos, né? Tem a pessoa que não acredita no livre-arbítrio, tem a pessoa que acredita muito no livre-arbítrio e tem o cara em cima do muro. O que os estudos normalmente fazem? Pegam essa pessoa aqui que acredita no livre-arbítrio e eles dão alguns trechos de um livro do Crick, da dupla Watson e Crick, que caracterizou a sequência de DNA na década de 50. Ele era um cara que tinha sérios problemas com o livre-arbítrio e ele escreveu alguns textos bem persuasivos. Eles dão um trecho para esse cara que é crente no livre-arbítrio para tentar diminuir a crença dele no livre-arbítrio. Depois eles fazem uma escala com esse cara e vê que de fato a crença dele diminuiu no livre-arbítrio. Aí eles colocam uma série de testezinhos éticos. E aí eu não vou definir o que é ética aqui, tá? É os testes que eles fazem. E eles percebem que esse cara que era crente no livre-arbítrio, ele tende a cometer mais infrações éticas no teste. Agora, quando você pega o cara que já é crente, que já não acredita no livre-arbítrio, ele tem um comportamento tão ético quanto quem acredita. Não sei se ficou claro. Sim. Pelo que eles mostram, o problema é tu forçar a barra do cara não querer mais crer. E vir pro meio campo. Aí ele fica com essa sensação passageira de tipo, então eu vou infringir essa ética aqui, já que não tem livre-arbítrio e foda-se. Entendeu? E esse argumento para você ser tanto pró contra o livre-arbítrio é um argumento muito ruim. É o que a gente chama de invasão moral na epistemologia. É quando você disse que fala, olha, eu não posso defender essa tese, porque quando eu defendo essa tese tem implicações ruins do ponto de vista social. Então, sei lá, se eu defendo o livre-arbítrio e as pessoas passarem a pensar esse tipo de coisa, elas cometem mais infração éticas. Ou então, se as pessoas passam a defender visões contrárias do livre-arbítrio, elas cometem mais infrações e tudo mais. Aí o cara tá confundindo as coisas. Uma coisa é os impactos sociais de certas teorias científicas. E aí eu não tô dizendo que nós não temos que importar com isso. Isso realmente é relevante, só que isso não pode ser a régua da epistemologia. Eu não posso dizer que simplesmente é verdadeiro porque eu estou querendo o resultado positivo na sociedade, mesmo sendo falso, sabe? Isso é complicado. É uma discussão muito grande, essa questão toda, sabe? Perpassa muitas coisas. Eu posso te... Claro, fala aí. Você me jogou alguns dilemas morais. Eu queria saber um pouco da sua visão jogando alguns dilemas. Eu posso fazer esse processo também? Claro, óbvio. Vou começar com um clássico, né? Dilema do bonde. Você tá ali, tem um bonde atravessando, né? Você deve conhecer muito bem. O bonde... vai na direção de 3 pessoas amarradas num trilho e você pode desviar esse bonde para uma outra linha que tem só uma pessoa. Você puxa para desviar? Tem um cara chamado Antônio... Eu vou responder, mas claro. Deixa eu... Tem um cara que já fez estudos neurocientíficos nesse dilema. Eu não sei se você conhece os estudos. Alguns. O que eles fizeram? Era Eu já vi os caras testando isso na prática. O que as pessoas fazem. Na prática eu nunca vi. Eu vi em experimento de... assim, em teoria, né? Coloca como se a pessoa tivesse. Sim. Obviamente. Poxa. O cara fala de ética pra caramba aqui. Vamos matar uma galera no bonde aí. Eu vi desenhos pra ver o que acontece no cérebro de quem decide. Eles fizeram dois experimentos. O primeiro, tinha 5 pessoas num trilho e uma no outro. A pessoa tinha que... o trem estava vindo e ia matar 5 pessoas. Ela podia puxar uma alavanca e desviava o trem para uma pessoa, né? Okay. No outro desenho, 5 pessoas no trilho, uma pessoa aqui. Só que em vez de puxar a alavanca, ela tinha que empurrar uma pessoa na frente do trilho. Na verdade, não tinha uma pessoa aqui. Perdão, não tinha uma pessoa aqui. Tinha 5 pessoas no trilho e para parar o trem, em vez de puxar uma alavanca, ela tinha que empurrar a pessoa com a mão dela. Em termos numéricos... Mesma coisa, ou mata uma pessoa ou mata 5. Só que muda o comportamento.
Num tu tem que puxar a alavanca, no outro tu tem que empurrar a pessoa. O que eles viram na atividade do cérebro da galera? Tem 2 áreas importantes no nosso córtex pré-frontal quando a gente fala em comportamento. O primeiro é o córtex pré-frontal ventromedial, que é uma região que fica mais ou menos aqui, ó, que ela é muito envolvida com emoção, processamento emocional. Alguns pesquisadores até dizem que ela deveria pertencer ao sistema límbico, tamanho e número de axônios que conectam as duas, do ponto de vista anatômico. E outra região é o córtex pré-frontal dorsolateral, que é a região ultrarracional do cérebro. A título de curiosidade, se você lesiona o ventromedial, o emocional, a pessoa vira extraordinariamente utilitarista, ao ponto de matar o pai, preferir que o pai morra para salvar 5 pessoas. Porque 5 é mais que 1. Ele fica muito utilitarista. E o inverso é verdadeiro. Tem polêmica se isso é realmente ser utilitarista. Aí eu não sei. Vamos tirar. Tá. É o termo que eles usam no artigo, utilitarista. Bem. Não sei se é o conceito mais correto. Mas algumas visões talvez possam implicar para isso. Tá. Né? Porque tem outras visões que no utilitarismo que podem não ir direção, mas vai lá. Quando a galera vê isso daí, eles percebem o quê? Para puxar a alavanca, cara, é córtex pré-frontal dorsolateral, ou seja, tu tá sendo racional. É tipo assim, entre escolher Pepsi Zero, Coca-Cola ou Pepsi. O 90% da galera ativa o córtex pré-frontal dorsolateral. Puxa a alavanca aqui, vou salvar uma, vou salvar 5, morre uma. E o córtex pré-frontal foi uma decisão aparentemente racional deles. Aparentemente racional, não tem como saber. Segundo as áreas do cérebro, daria para tentar concluir isso. E o inverso, cara, ativou o ventromedial, porque a pessoa tinha que empurrar a outra pessoa. Aí ativou a emoção deles. E aí é outro rolê, porque aí inverteu a ordem. Tipo, 90% não quis salvar ninguém, não quis empurrar e deixou os 5 morrer. Por quê? Porque eles tinham que botar a pessoa na frente, não era puxar uma alavanca de ferro. Então, no dilema do trem, eu acho que eu iria seguir a probabilidade. Se eu tivesse que puxar a alavanca, cara, eu acho que eu puxava a alavanca para o trem desviar para uma pessoa e salvar 5. Se eu tivesse que empurrar alguém, eu acho que eu não ia conseguir empurrar, cara. Mas o que a gente deveria fazer, independente do que nós acabamos fazendo na prática? A gente deveria empurrar ou não deveria? Não sei, cara. Você tá dizendo, tipo, deixa o curso natural acontecer ou... Porque a grande questão, quando nós falamos de dilemas morais, é que, obviamente, é muito interessante saber como é que a gente age na prática, mas o que nós queremos saber é colocar um norte adequado. Uhum. Qual que deveria ser a nossa ação? E aí a grande questão é, o que seria o certo a se fazer? Permitir com que o trem vá e mate a maior parte das pessoas ou tentar diminuir a quantidade de pessoas mortas? Não sei, cara. Difícil.